Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir. De modo especial nesta sexta-feira, da 14ª semana do Tempo Comum, quando o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23, vai alertar os discípulos sobre algo que eles enfrentarão no trabalho missionário. Precisamos recordar que ao longo de toda esta semana, Jesus foi dando recomendações para os discípulos, mostrando a eles o que fazer. Ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, anunciar o reino de Deus. Depois, deu-lhes o poder de curar os doentes, de purificar os leprosos, de ressuscitar os mortos, de expulsar os demônios. Porque de graça receberam, de graça deveriam dar. Hoje no Evangelho Jesus traz esta recomendação para que eles fiquem atentos, porque eles são enviados como ovelhas no meio de lobos. Precisa ter prudência, precisa ter simplicidade. E como nós precisamos entender que ser prudente é ser cauteloso, para que não sejamos enganados pelos falsos pastores, pelos falsos profetas, pelos falsos homens de Deus, que anunciam até o reino, mas o reino que volta para eles. Isto no tempo de Jesus já existia. Nos dias de hoje também existe. Pessoas que não são comprometidas com a verdade de Jesus, mas que são comprometidas com o seu próprio interesse. Por isso precisamos ser prudentes. Depois, a palavra vai dizer que precisamos ser simples. E como precisamos abrir o coração para entender que a simplicidade é o único meio que nós teremos para conquistar os corações para Deus. A simplicidade transforma o coração mais endurecido para acolher a palavra do Senhor. Assim nos ensina a tradição da Igreja. A simplicidade implica em retidão de intenção e coerência de vida. A pessoa simples, ela é verdadeiramente uma pessoa coerente naquilo que fala, naquilo que diz, naquilo que pensa. Por mais que doa a palavra que ela vai dizer, mas ela vai ter a reta intenção e a coerência. Depois, a prudência. A prudência é esta virtude que indica o caminho que nós temos que seguir diante de uma decisão importante para nós ou para os outros. A virtude nos indica o melhor caminho para chegarmos ao nosso objetivo, para chegarmos ao nosso fim. E como nos ensina hoje o Evangelho, Mateus capítulo 10, versículos de 13 a 23, o versículo 22 vai dizer que o nosso fim é este: quem perseverar até o fim será salvo. O fim do homem e da mulher prudente e simples é a salvação que Jesus nos conquistou. Por isso ele enviou os discípulos para anunciar esta salvação. A recomendação de ser prudente como a serpente e simples como a pomba também tem uma beleza que os santos padres nos ensinam. Assim nos ensina São Jerônimo. Jesus traz esta imagem da serpente relacionada à prudência, porque a serpente usa todo o seu corpo
para proteger a sua cabeça, a parte vital da serpente. São Jerônimo vai dizer que eu e você também precisamos usar todo o nosso corpo, todo o nosso ser, para proteger a nossa cabeça. E a nossa cabeça é Cristo, o fundamento da nossa fé, para que tenhamos uma fé pura, imaculada, não contaminada pelos falsos profetas, pelos falsos pastores. Nós precisamos ter a prudência da serpente, proteger a nossa cabeça, que é Cristo, autor da nossa fé. Depois, nos ensina os santos padres que a simplicidade da pomba nos faz olhar para o Espírito Santo, que diversas vezes no Novo Testamento ele é revelado como a figura da pomba, a pomba que vem sobre Jesus no seu batismo. Para nós é a imagem da simplicidade. O homem simples, ele é cheio do Espírito Santo, para que de fato nós possamos fazer essa experiência profunda do encontro com Deus que nos salva. São Jerônimo vai dizer: a pessoa do Espírito Santo, a figura do Espírito Santo que vemos nesta passagem, nos dá a entender que a simplicidade é também uma virtude que o Espírito Santo nos dá. Ser simples e prudente significa usar a inteligência. Assim como a serpente usou uma palavra simples e a sua inteligência para nos levar à perdição, nós precisamos usar a prudência e a simplicidade para alcançar a salvação. Que esta palavra nos ajude, nesta sexta-feira, a alcançarmos o objetivo que Deus quer para cada um de nós, que é sermos salvos. E a salvação é conquistada nas pequenas coisas, na perseverança, na fidelidade do chamado que Deus nos fez. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria e de São Pedro, Julião e Eimar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.